Olá, jovens, tudo bem? Mais um vídeo então de resolução de exemplos para vocês e a gente vai continuar abordando alguns exercícios com relação à aplicação das leis de Newton. Agora, o exercício que eu escolhi para este vídeo aqui é o exercício 12, que vocês encontram no capítulo 5 do livro do Halliday da 10ª edição, que é esse livro aqui, tá? Então, quem quiser acompanhar, é o exercício 12 do capítulo 5, ok? Então, vamos lá ao enunciado. Ele diz assim para a gente: duas forças horizontais F1 e F2 agem sobre um disco de 4 kg, que desliza sem atrito sobre o gelo, no qual foi desenhado um sistema de coordenadas x e y. Então, a força F1 aponta no sentido positivo do eixo x, e ela tem um módulo de 7 newtons. A força F2 tem um módulo de 9 newtons. E ele diz ainda que a figura 534, que é esta figura aqui do lado, mostra a componente Vx da velocidade do disco em função do tempo. Então, é a componente da velocidade, ou como ela se comporta em função do tempo, na direção x desse sistema XY aqui. E ele nos pergunta, qual é o ângulo entre as orientações constantes da força F1 e F2? Então, qual que é a ideia aqui? Ele diz que tem um disco que está sendo aplicado então duas forças. Essas forças atuam no plano, num plano XY, então é como se a gente estivesse olhando de cima esse disco, a gente consegue visualizar esse movimento. Ele dá todas as características da força 1, um módulo e orientação, ele diz que ela é no sentido positivo de x, enquanto que da força F2, ele dá apenas o módulo, ele não dá a orientação. Então é isso que a gente tem que descobrir, para onde ela aponta. Então a primeira coisa que eu faço quando eu estou resolvendo alguns exercícios, principalmente esses exercícios que tem o texto um pouco mais longo, o que eu tento fazer é anotar previamente quais são todas as informações que o exercício nos dá e ver qual é a que ele está pedindo depois que falta. Então se a gente fizer uma lista aqui de informações, ó, a gente tem que a massa do disco é 4 kg, força F1 tem um módulo de 7 newtons, força F2 tem um módulo de 9 newtons, e a gente quer saber o ângulo θ entre essas duas forças. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é representar o nosso esquema. Tá? Então se a gente representar aqui, temos o nosso disco, tá olhando de cima, um disco com uma simetria qualquer aí, eu coloquei uma simetria circunferencial aqui, mas não importa tanto para a gente pode tratar ele como se fosse uma partícula. E eu vou fazer o meu sistema de coordenadas. Como ele disse que o movimento é no plano x e y, eu já vou fazer então o sistema de coordenadas x e y, ok? Ele diz para a gente que a força F1 tem direção e sentido paralelo ao eixo x. Então, a gente representa a nossa força F1 aqui. Já a força F2 eu não sei, então eu vou colocar um ângulo θ. Ah, professor, mas você colocou aqui F2 no primeiro quadrante, não poderia ser no segundo quadrante? Poderia. Esse ângulo aqui, você coloca do jeito que você quiser. A gente vai descobrir quanto que vale esse ângulo em relação a x. Então, eu coloquei aqui uma representação simples, tá? E aí, vamos lá. Agora, o que a gente precisa fazer dadas essas relações, eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton e escrever as equações que descrevem a dinâmica desse sistema. Lembrando que as equações da lei de Newton, da segunda lei de Newton, são equações vetoriais, então eu posso tratá-las nas direções aí independentes. Eu posso tratar apenas a relação x primeiro, todas as forças que atuam na direção x do meu sistema, e depois analisar todas as equações que atuam no meu sistema, na direção y do meu sistema. E aí ver quais das equações de movimento que vão nos trazer informações para resolver esse exercício. Então, se eu pegar aqui primeiro na direção x, a gente pode escrever lá a segunda lei de Newton, que a gente já sabe muito bem que eu vou economizar agora a escrita para essas relações, mas a gente sabe que a segunda lei de Newton é a somatória de todas as forças atuando na direção x, tem que ser igual à massa do disco vezes a aceleração do disco em x. Percebam que aqui eu coloquei apenas as duas forças, então F1 e F2, porque ele diz que é uma pista de gelo. Então a gente considera, ele diz também no exercício que é uma pista sem atrito, então não tem nenhuma força de atrito, é apenas F1 e F2 que atuam sobre o disco. Então ficaria F1, que já é paralelo ao eixo x, e a F2 tem uma componente aqui devido a esse ângulo θ, tem uma componente na direção x também, que eu vou chamar de F2x, igual a massa vezes a aceleração x. Percebam que aqui eu coloquei todo mundo somado, porque eu estou com um caráter vetorial representado aqui. Se eu não colocasse o caráter vetorial, eu tenho que ver quais são as direções. Aí você tem que pensar lá, se você colocou o F2 apontando no sentido oposto, apareceria um menos aqui, tá? Então, do jeito que eu coloquei, vai ficar todo mundo positivo.
E aí, fazendo a decomposição, fica então F1, módulo de F1, agora eu vou analisar só a direção x, não precisa mais do caráter vetorial, mais F2 cosseno de θ, igual a massa vezes a aceleração x. Então, esta é a primeira equação de movimento para o eixo x. Se a gente fizer a mesma análise para o eixo y, o que a gente tem é que agora no eixo y, na direção y, F1 não tem componente. Então, só quem tem componente em y é o F2. Então, ficaria F2y igual a massa vezes a aceleração y. E aí, abrindo então a decomposição desses vetores, módulo de F2, e agora o F2y, que é componente em y, é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, ele se relaciona com o seno, né? Então, ficaria módulo de F2, seno de θ, igual a massa vezes a aceleração y. Quem ainda tiver dúvida nessas decomposições de vetores em relação a um ângulo, eu aconselho aí dar uma olhada de novo no nosso material, nas nossas notas de aula, lá das primeiras aulas, lá da parte vetorial. Lá eu chamo a atenção certinho para essa decomposição de vetores, ok? Então vamos continuar aqui. Então perceba que agora eu tenho essas duas equações, as equações que descrevem o meu movimento, tanto em x quanto em y. E ambas têm o ângulo θ aqui, então eu poderia usar qualquer uma das duas para determinar o ângulo θ. Porém, infelizmente, o exercício não dá nenhuma informação para a gente a respeito da aceleração y. Ele só nos dá informação a respeito da aceleração em x. E como que é essa informação que ele nos fornece? Está aqui no gráfico, na figura, que é o que? A gente percebe que existe uma variação do valor de velocidade em função do tempo na direção x. Então, ele tinha uma velocidade negativa inicialmente em x, né, no sentido esquerdo aqui, no sentido oposto ao crescimento de x, ele tinha uma velocidade então para o lado esquerdo inicialmente, a sua velocidade variou, chegou a se anular, ou seja, o disco parou em um dado momento, então ele estava indo para a esquerda, parou, e agora a velocidade começa a crescer no sentido positivo de x. Então ele estava indo para a esquerda, parou e começou a andar para a direita. Então perceba que aqui a gente tem uma variação de velocidade em um intervalo de tempo. E a gente sabe como determinar a aceleração a partir desse gráfico. A gente lembra lá de cinemática, lá das primeiras aulas nossa, que a variação de velocidade no tempo, a razão entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo, nos dá o valor de aceleração média, aí nesse caso. Então, a partir do gráfico, eu posso escrever a aceleração em x como sendo ΔV, né, a variação de velocidade em x, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo que isso aconteceu. Então, se a gente olhar aqui, seria velocidade final menos a velocidade inicial. Isso é o ΔVx. Velocidade final, a gente está aqui em cima. Se a gente perceber aqui no nosso gráfico, cada traço desse aqui equivale a uma unidade. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a velocidade final deste corpo seria, neste gráfico aqui, seria 5 metros por segundo. Já a velocidade inicial, ele sai do ponto do eixo y aqui, né? Das coordenadas. Então, ele sai aqui de menos 4. Então, a velocidade inicial dele é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E o intervalo de tempo que houve toda essa variação de velocidade é de 3 segundos, né? De 0 a 3 segundos. Então, a gente pode escrever a equação da aceleração como sendo velocidade final, que é 5 metros por segundo ao quadrado, menos a velocidade inicial, que é menos 4. Então, é menos 4 e metros por segundo aqui, que é a unidade de velocidade, dividido pela variação de tempo, o intervalo de tempo, né? Tempo final, 3 segundos, e o tempo inicial, que a contagem começa em 0. Então, 5 menos 4, esta conta aqui no numerador, isso dá 9, né? Porque menos com menos ficaria mais, então seria uma soma de 5 com 4 aqui. 9 dividido por 3, 3. Aí metros por segundo dividido por segundo se transforma em metro por segundo ao quadrado. Então, a gente tem a aceleração do sistema, AX, como sendo 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu pegar, então, este valor de aceleração que a gente determinou e substituir na nossa equação aqui de movimento do eixo x, eu sei quanto vale o módulo de F1, eu sei quanto vale o módulo de F2, sei quanto vale a massa, e agora eu sei quanto vale a aceleração x. Pronto, eu só não conheço aqui o ângulo θ. Então, eu consigo substituir esses valores nessa equação e isolar o ângulo θ. Então, isso ficaria como? Substituindo os valores, temos F1, 7 newtons, o módulo, F2, 9 newtons, multiplicando o cosseno de θ, igual a massa, que é 4 kg, vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Já chama atenção aqui que quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, esta multiplicação das unidades aqui, isso se transforma em newton, que é a unidade de força. Então, aqui a gente tem 4 vezes 3, daria 12.
Então, aqui do lado direito da equação, isso equivale a 12 newtons, ok? Então, isolando agora cosseno de θ, eu tenho 7 newtons, que é positivo desse lado, ele vai aparecer do outro lado negativo. Então, ficaria 12 menos 7. Isso vai dar 5 newtons. 5 newtons. E aí eu tinha lá 9 newtons multiplicando o cosseno. Para isolá-lo, eu vou passar ele, né? Ele vai para o outro lado da equação dividindo. A gente divide a equação inteira por 9 newtons. Então ele aparece do outro lado lá dividindo. Então ficaria 5 newtons dividido por 9 newtons. Aí newton e newton, as unidades simplificam, por isso que elas somem aqui. Então sobra aqui cosseno de θ é igual a esta razão, 5 dividido por 9. E ela é adimensional, coerente aqui então com a nossa análise. Afinal de contas, uma função trigonométrica ela não representa nenhuma grandeza, nenhuma grandeza física. Ela representa apenas um valor matemático aqui do ângulo θ. Então ela tem que ser adimensional. Isso já mostra que está coerente o nosso raciocínio. Cosseno de θ é igual a essa razão. Se eu quero determinar θ, eu tenho que calcular o arcosseno deste valor aqui do lado direito. E o arcosseno é o inverso, né, da função cosseno. A gente está determinando o ângulo aqui dentro. E isso na sua calculadora ela é representada lá pelo símbolo cosseno a menos 1. Cuidado, tá? Isso aqui não é cosseno elevado a menos 1. Não é a representação de uma fração, né? 1 sobre cosseno. Pelo contrário, na realidade ele é a função oposta ao cosseno de θ aqui. Então ele é o arcosseno para a gente determinar o valor do ângulo θ. Então o ângulo θ é igual a arcosseno desta razão. Fazendo esta conta aqui, vocês chegam nesse valor de θ aproximadamente 56,3 graus. Eu aproximei aqui, tá? Arredondei para 3 aqui, ok? Este é o nosso resultado. Percebam que é um exercício aí que o livro considera como sendo um dos mais difíceis desse tópico, pelo fato dele colocar aqui 3 pontos, né? Essa quantidade de pontos na frente de cada um desses exercícios é uma correspondência que o livro faz para indicar o grau de dificuldade. Então ele considera um exercício relativamente complicado. Mas percebam que quando você segue essa metodologia passo a passo, sistema de referências, representação das forças no diagrama de forças, começa a facilitar a análise também separada de ambas as direções. Percebe que o exercício acaba se tornando meramente continhas matemáticas, que ele fica bem simples, ok? Bom, para esse vídeo era isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!